na aula passada os artigos 312 e 313. Hoje nós vamos seguir no nosso estudo e na manhã de hoje a gente vai falar sobre os artigos 313A até o artigo 315. Esse é o nosso tema escolhido para a aula de hoje. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos e vamos a esses crimes. A aula de hoje vai ter, digamos, duas partes. Na primeira parte, nós vamos conversar sobre os artigos 313A e 313B. Eles têm um ponto de contato, eles dialogam entre si. E na segunda parte, a gente vai falar sobre os artigos 314 e 315, que são artigos mais simples, mais fáceis de compreensão. Esses dois primeiros artigos da aula de hoje, eles não estavam na redação original do Código Penal. Então, quando o Código Penal veio e recebeu o título aí dos crimes contra a administração pública, eles não faziam parte, eles foram inseridos, esses artigos 313A e 313B, eles são inseridos no Código Penal em 2000, através da Lei 9.983 de 2000. E há uma explicação relativamente simples para isso, porque, como a gente vai perceber, esses dois crimes, Cláudio, são crimes que têm uma natureza cibernética. Na verdade, foram os dois primeiros crimes com alguma referência à segurança cibernética que nós temos no Brasil. É a primeira vez que o Código Penal recebe a tipificação de crimes que falem em sistemas cibernéticos, que falem, de alguma maneira, em ações cibernéticas. E a gente vai ter, repito, pela primeira vez aí nesses artigos. Depois vieram outros, nós temos aquela lei que incorporou ao Código Penal, uma lei que ficou conhecida como Lei Carolina Dickmann, que incorporou lá o artigo 154A no Código Penal, também tratando de matéria de crimes cibernéticos. E tivemos ainda agora, este ano, em 2021, a inserção de dispositivos no artigo 155, no artigo 171, esses referenciais. Eu não sei se algum de vocês chegou a participar, mas agora no finalzinho de julho, por uma iniciativa da universidade, com a colaboração do CA de Direito, eu ministrei um pequeno curso, um mini curso, no dia 28, sobre crimes cibernéticos, onde a gente tratou toda essa realidade aí do crime cibernético. Então, fica essa primeira curiosidade. Esses dois artigos, 313A e 313B, são os primeiros crimes que vêm ao Código Penal tratando dessa matéria informática. Depois vieram outros, e ainda há muita coisa por vir. Mas eu queria começar primeiro por duas ideias básicas quando a gente trabalha com crimes cibernéticos em geral e com esses dois em particular. A primeira delas, Lailson, é que quando a gente trabalha com crime cibernético de qualquer espécie, Emília, e hoje nós sabemos, a gente até chegou a conversar sobre isso em aulas anteriores, que a sociedade percebeu de forma muito contundente, de forma muito clara, que este valor chamado segurança cibernética é um valor extremamente relevante, extremamente importante no dia a dia de qualquer sociedade. Então, a gente percebe, Rebeca, que a sociedade hoje já não tem aí muitas dúvidas de que a segurança cibernética ela representa aí um valor essencial, fundamental para o tratamento das relações humanas. Ou seja, hoje nós nos tornamos uma sociedade muito dependente das ferramentas informáticas, de relações através de canais
cibernéticos. Veja que estamos aqui tendo nossa aula normalmente através de um mecanismo, de um canal, de uma estrutura informática, né? Vocês estão aí nas suas casas, nos seus trabalhos, eu estou aqui na minha residência e a gente está convivendo aqui e tendo a nossa aula. Isso para ficar apenas em um exemplo, né? Nós temos dezenas, centenas, milhares de outras relações cibernéticas todo dia, desde compras online, movimentação financeira, atividades profissionais, controle de atividades profissionais, questões de segurança, saúde, ou seja, hoje praticamente não há uma atividade pessoal ou profissional que não tangencie, pelo menos, uma relação com esse tipo de plataforma. Então, a segurança cibernética, ela passou a ser um elemento essencial, um elemento fundamental, um elemento claro para que nós tenhamos essa proteção. Agora, proteger esse valor, aí já exige um esforço maior. Principalmente, eu me recordo que há algum tempo atrás, isso deve ter sido em 2009, 2010, eu participei de um evento aqui em Fortaleza como debatedor, e o palestrante era o professor Damásio de Jesus, né? O professor Damásio, um dos grandes professores de direito penal, até faleceu ano passado, veio falar sobre alguns temas, e antes da palestra eu tive a oportunidade de conversar com ele, e dentre um dos temas que nós tratamos, veja, eu estou falando de uma conversa, talvez aí de 10, 12 anos atrás, em que ele dizia: Rafael, eu como professor fui convidado e participei no Congresso Nacional em mais de uma ocasião, em 3 ocasiões, como um professor consultor para uma comissão que elaborava ali, Pedro e Rafael, um projeto de crimes cibernéticos. E a dificuldade que nós tínhamos naquele momento, que é a dificuldade que a gente ainda continua tendo hoje quando a gente trata de crimes cibernéticos, é a linguagem. Que linguagem nós vamos utilizar? Por quê? Veja só, Vitória, a linguagem do direito penal, ela tem que ser uma linguagem muito bem ajustada, muito bem calibrada, para que ela não seja tão ampla a ponto, Luiz, de permitir qualquer fato se encaixar naquele crime, e ela também não pode ser tão restrita a ponto de praticamente não atingir fato algum. Então, só um pequeno parênteses aqui, Otto. Quando o direito penal identifica aquele determinado valor, percebendo que precisa proteger aquele determinado valor, ele identificou, fez o corte ali daquele determinado valor social, é um valor importante, pode ser a vida, pode ser a integridade física, pode ser a liberdade, pode ser a segurança cibernética. Ele começa a imaginar fatos, situações, condutas que em acontecendo, ofenderiam, agrediriam aquele determinado valor. Então, o trabalho do legislador penal nessa fase, nessa etapa, Gabriela, é um trabalho de imaginação. Que tipo de fato, em acontecendo, em sendo desenvolvido, representaria ali uma mácula, uma ofensa a esse determinado valor? Ele começa a imaginar. Depois que ele define que fatos são esses, ele vai precisar escrever a descrição, Lívia, desse fato numa lei penal. Vocês conheceram lá em Penal 1 o principal, né, o princípio primário do direito penal, que é a ideia de que eu tenho ali o princípio da legalidade, que é o princípio que define que não há crime sem lei que o defina. Então, essa definição dada na lei tem que ser uma definição muito bem pensada para que ela não seja, Guilherme, muito ampla, a ponto de gerar uma insegurança social, porque qualquer conduta ou muitas condutas caberiam ali naquele conceito,
E também ela não pode ser muito restrita a ponto de nenhuma conduta ser comportada por aquele conceito. Então, o trabalho de linguagem, ao definir o crime, é um trabalho relativamente sofisticado, porque eu tenho que proteger aquele valor. Para isso, eu vou definir na lei quais são os fatos considerados criminosos, e eu tenho que ter um ajuste muito fino, muito sofisticado dessa linguagem. Eu considero como o melhor exemplo do que eu estou dizendo a vocês o crime que vocês estudaram no semestre passado. Na verdade, o primeiro crime que vocês estudaram no semestre passado, e não é à toa que ele é o primeiro, que é o crime de homicídio. Então, lá no artigo 121, né, o primeiro crime na parte especial do Código Penal, você tem lá matar alguém. Olha que precisão cirúrgica. Com 2 palavras, eu deixo muito clara a ideia que eu quero passar. A morte, a eliminação da vida, né? Como eu tive um colega de faculdade, Gabriela, que quando eu era aluno, a professora perguntou o que nós entendíamos por morte no dia que estudávamos o crime de homicídio, Gabriela, e a resposta desse meu colega foi de que morte é quando a pessoa fica morta por resto da vida. Né? Eu achei essa definição a mais didática, a pessoa fica morta por resto da vida. A vida dos outros, mas de qualquer maneira fica ali morta. Né? Mas veja, não há muita dúvida do que seja a morte, né? A eliminação da vida humana, assim como não há muita dúvida do que seja alguém, né? Alguém, um ser humano. Então, nesse caso, a linguagem é muito direta, é muito clara, a linguagem é muito específica. Né? A gente consegue encaixar aqui de uma forma muito específica isso. Agora, quando a gente vai para o mundo cibernético, quando a gente vai trabalhar com essas questões cibernéticas, a gente vai ver que o cenário é diferente. Né? Eu preciso usar uma linguagem mais elaborada. Vocês estudaram no semestre passado o artigo 154A, que é um crime contra a inviolabilidade de segredos, e vejam, né, eu vou só copiar aqui, não é nosso objeto de estudo específico, mas só para exemplificar o que eu estou dizendo, olha a quantidade de palavras que o legislador penal precisou usar para definir aqui o artigo. Né? Ele colocou invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados, informações, sem autorização expressa ou tácita do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, percebam a quantidade imensa de palavras que o legislador precisou usar. Se a gente compara isso com o 121, né, a gente percebe claramente o que eu estou querendo dizer. Ou seja, o 121, que é o tipo penal que protege o valor mais caro que temos, que é a vida, usou 2 palavrinhas, matar alguém. O 154, que é bem mais elaborado e sofisticado do que isso, teve que usar tantas palavras para dizer que é crime quando eu invadir o computador da Gabriela ou eu invadir o celular da Emília para de lá extrair dados, copiar dados, adulterar dados. Então, a linguagem cibernética, ela exige esse esforço a mais do legislador. Fora identificar que aquele valor é importante, fora fazer todo esse exercício de criatividade, imaginando que condutas em acontecendo gerariam ali algum tipo de dano ao valor. Eles precisam de um esforço adicional, que é saber escrever isso da melhor forma possível. Então, a gente, quando trata desse ambiente, desse tema de crimes cibernéticos, a gente percebe essa dificuldade. Imagina, Rafael, se o legislador tivesse, por exemplo, colocado no tipo penal, um tipo penal hipotético, invadir conta do Orkut. Quando a gente fala de Orkut hoje, Luiz, parece que a gente está falando do Instituto Medieval. Né? Parece que a gente está falando de uma coisa que ocorreu lá nos monastérios
do século XIII. E não, né? É uma coisa relativamente recente. Por quê? Porque a velocidade do trato da questão cibernética é uma velocidade muito intensa. Então, o direito penal tem essa dificuldade muito grande, porque no momento em que ele está refletindo quais são as condutas, Otto, no momento em que ele está pensando quais são o melhor tratamento para definir essa conduta, a informática segue, a cibernética segue, e aí quando o direito penal chegar ali no melhor conceito, talvez ele já seja até ineficaz ou obsoleto. Daí porque, repito, se utiliza tantas e tantas palavras em relação a isso. Então, nesse caso, feita essa longa introdução sobre o cenário de crimes cibernéticos, nós vamos ver esses dois crimes que, insisto, foram os primeiros crimes a tratar da matéria no Brasil, no Código Penal. E é curioso, né, que o legislador penal tenha optado, Glauco, de definir esses crimes a partir da administração pública. O que eu estou querendo dizer aqui, Pedro? Quando o legislador penal acordou, digamos assim, para a segurança cibernética, Laílson, na hora que ele percebeu isso aqui é importante, eu preciso proteger esse valor, é muito interessante que ele começou a proteção através de quê? Através da administração pública. Depois, repito, veio, como eu transcrevi aí para vocês, o 154A, esse ano incorporamos isso ao 155, ao 171, outros vieram. Mas é muito interessante que o primeiro, ou os dois primeiros, vêm no âmbito da administração pública. Então, eu vou ler aqui rapidinho. Eu peço licença a vocês, que eu sei que vocês estão indo aí pelo chat, mas eu vou ler aqui rapidinho o conceito, né, que nós temos, para depois a gente poder, como eu sempre faço, dissecar cada um dos elementos. Então, veja o que nos diz aqui o 313A. Inserir ou facilitar, o funcionário autorizado, Daniel Bontiver, a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou causar dano, ou para causar dano. Primeira coisa, como eu sempre gosto de fazer, é a identificação dos verbos, né? E aí nós vamos ver que são 4 verbos diferentes que nós temos aqui. O crime ocorre, Laílson, quando ele insere dados falsos, ocorre quando ele facilita que alguém insira dados falsos, quando ele altera, ele modifica dados falsos, ou quando ele exclui dados. Então, veja, eu estou inserindo dados falsos, eu estou permitindo, Lívia, que alguém faça isso, eu estou facilitando alguém, eu estou alterando dados, ou eu estou excluindo dados. Né? Então, eu tenho aqui essas 4 condutas. Né? Essas 4 condutas que são... Só um minutinho, deixa eu só trocar aqui a minha rede de internet. Tá travando um pouquinho. Só um minutinho, por favor. Não saiam daí, tá? Só um minuto. Só um minutinho.
só trocando aqui a minha rede para ficar mais estável. Prontinho, acho que agora vai ficar um pouquinho melhor. Então, veja, esses quatro verbos caracterizam esse crime: inserir, facilitar, alterar ou excluir. E aqui, Gabriela, a gente tem que entender, e é importante, até que vocês tomem nota, anotem isso se quiserem, por óbvio, algumas características desse crime que são muito importantes. Primeira delas, esse universo que nós estamos estudando de crimes contra a administração pública é um universo de, neste capítulo, que são os crimes praticados por funcionário público, são crimes que nós já definimos como crimes próprios. São crimes próprios. Então, são crimes que exigem do sujeito ativo uma característica específica: ser funcionário público. Isso a gente já sabe, já vimos e etc. Mas percebam que esse crime especial, ele vai além, Lailson. Olha só, Gabriela, é como se esse crime fosse... Isso que eu vou dizer, pessoal, não existe na doutrina. Daniel, é só um artifício didático, pedagógico meu. É como se esse crime, Mariana, a gente pudesse chamar de um crime bipróprio. É como se fosse um crime, Gabriela, repito, isso não existe crime bipróprio, é uma invenção minha só para fins didáticos. Aqui eu estou exigindo algo além, Lailson. Não basta para o sujeito ativo ser funcionário público. Eu exijo, Gabriela, algo além disso. Um funcionário autorizado. Então, para que ele pratique o crime, ele tem que ser um funcionário público, Daniel, com permissão para manejar, para utilizar, para trabalhar com aquele determinado sistema. Então, para que eu pratique esse crime, Gabriela, sabe aquele sistema que o servidor público tem ali um login, tem uma senha, ele está cadastrado para ter acesso? É disso que ele se refere aqui. Ou seja, eu tenho acesso, eu estou autorizado, Lailson, a ter acesso àquele determinado sistema, e me utilizando dessa autorização, eu ali insiro dado falso, ou eu ali facilito para que alguém insira dado falso, ou eu ali vou alterar um dado verdadeiro ou excluir. E aí vocês poderiam me perguntar, já te ouço, Guilherme, Rafael, e se eu sou funcionário público e eu não tenho essa autorização? Aí, nesse caso, Mariana, a gente vai usar o artigo 154A, que a gente viu agora há pouco, que ele é um artigo mais geral. Né? Ele é um artigo mais geral. Ou seja, quando a gente viu o 154A, veja que ele traz uma roupagem muito clara de invadir dispositivo informático, invadir dispositivo conectado ou não à rede, etc. Então, aqui o que, é que nós temos? O crime do 313A exige não apenas que o agente seja funcionário público, mas que ele tenha autorização expressa para manejar e utilizar aquele sistema. Guilherme, pode perguntar e depois Mariana. Não, professor, o senhor já respondeu, obrigado.
Era a questão dele não ter autorização? Sim. Pronto. Mariana, pode perguntar, querida. Professor, porque os verbos da ação do funcionário público inserir, alterar, excluir, algo assim. Se o funcionário público utiliza para bem próprio, para benefício próprio, uma informação de que pode prejudicar outra. Ele não altera, mas ele se utiliza da informação para prejudicar outra. 354 anos. Não, estou respondendo aqui a Marília. A Marília pergunta qual é o artigo do funcionário que não tem autorização. Nesse caso, Mariana, eu entro no sistema, eu não modifico nada do sistema, eu apenas tenho ali uma informação e eu me utilizo dessa informação para prejudicar um outro. Veja, não é o 313A, você muito bem identificou, porque ele não está realizando nenhum dos 4 verbos essenciais, e aí dependeria de uma série de fatores aqui que a gente poderia ter. Por exemplo, se essa informação que eu tive acesso, Mariana, e amanhã eu utilizarei para prejudicar alguém, ela tem caráter sigilosa, nós teríamos, como a gente vai ver um pouco mais à frente, o crime de divulgação de sigilo profissional. Se não, aí eu teria que ver especificamente os detalhes da conduta para ver se ela se encaixaria num outro crime, eventualmente um constrangimento ilegal ou outro. Se não, aí eu teria apenas uma infração administrativa ou mesmo civil. Tá? A pergunta é muito interessante porque ela diz o seguinte, Rafael, ele tem acesso àquelas informações, mas ele não as altera, ele não as modifica, fica tudo perfeito ali como estava, ele apenas vai tomar a ciência, por exemplo, ele entra no sistema ali da Receita Federal, e aí ele sabe que determinada empresa tem uma dívida com a Receita Federal, e de posse dessa informação, ele amanhã pode realizar algum ato para prejudicar a empresa. Repito, se esse dado é sigiloso e ele o compartilha, ele estaria já praticando o crime de divulgação de sigilo profissional. Se não, eu teria que avaliar no caso concreto. Ele chantageou aquela empresa, aí eu poderia ter aí a extorsão, né? Ele ludibriou aquela empresa dizendo que ele poderia tirar aquela dívida, ele pode ter um crime de estelionato, dependeria do uso que ele faria dessa informação. Tá? Mas você identificou muito corretamente, Mariana, muito bom seu raciocínio, de que não é o 313A, pode ser um outro. Tá? Viana, pode perguntar. Adriana? Ô, professor, desculpa, eu estava falando aqui, só baixei a mão, perdoe. Sim, suponhamos que eu sou um hacker, né? E aí eu entro na senha de um funcionário público autorizado a alterar os dados e altero os dados. Não foi aquele funcionário, fui eu. Então, vai ser enquadrado no 154 ou no 313? E o que acontece com o funcionário que foi hackeado? Veja, se ele foi de fato hackeado, né? Ele, a princípio, não teria ali qualquer tipo de responsabilidade. Agora, lembra, né, do que nós vimos aqui na aula passada. Lembra do artigo 312, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, crime que nós vimos na terça-feira de peculato culposo. Então, aqui são 3 cenários diferentes, Adriana. Eu vou até aproveitar a tua pergunta para que a gente possa imaginar aqui alguns cenários. O primeiro cenário, o hacker e o funcionário estão trabalhando juntos, né? Ambos não, professor, o hacker... Não. Eu sei, Adriana. Porque eu estou aproveitando o seu exemplo para ampliar e a gente ver algumas situações. Eu vou chegar. O hacker e o funcionário estão trabalhando juntos. Ambos responderiam pelo 313A. Em concurso, ambos estão no 313A. A situação que você apresenta é outra. Você diz, não, Rafael, o hacker conseguiu acesso através da senha daquele funcionário, mas aquele funcionário não trabalhou junto com o hacker. Não há uma ação dolosa de ambos. Nesse caso, eu posso imaginar 2 situações, Adriana. Primeira situação, de fato, o funcionário não gerou, não realizou nada
nenhuma conduta por negligência que pudesse ter facilitado a ação do hacker, a conduta do funcionário, nesse caso, será atípica e o hacker responde pelo 154A. Agora, se eu, como funcionário, que tenho o acesso àquele determinado sistema, eu sou negligente em relação ao tratamento que eu dou, por exemplo, a minha senha, imagina que eu deixei anotado no meu computador, ou eu tenho anotado no meu celular, ou eu divulguei por WhatsApp com um colega, ei, cara, entra aí na minha senha, usa aqui a minha senha, tal. Ou seja, se eu fui negligente no trato daquela minha senha, e o hacker se aproveitou dessa minha negligência, aí ele continua respondendo no 154A, e eu, funcionário público, responderia pelo peculato culposo, porque eu culposamente teria concorrido para a prática do crime do outro. Então, é por isso que dependerá da atuação do funcionário. Se você percebe que, na verdade, eu não tive nenhum descuido no tratamento dos acessos que eu tenho ali ao sistema, e o hacker, se utilizando de sua habilidade, conseguiu aquele acesso através do meu login e senha, a minha conduta, por óbvio, ela é atípica, responderá apenas o hacker. Por isso que a gente tem como imaginar, a partir da tua pergunta, esses três cenários diferentes. Estão agindo juntos, ambos no 313A. O funcionário foi negligente e facilitou a ação do hacker, ele responde por peculato culposo, lá do 312, parágrafo 2º, e o hacker, o 154A. E a terceira opção, o funcionário não agiu com nenhum descuido, ele tomou todas as cautelas, mas mesmo assim o hacker teve acesso. Aí ele responderá apenas pelo 154A. Ficou claro? Ficou sim, professor. Muito obrigada. E aí, veja, a gente já entendeu que esse crime tem essas 4 condutas possíveis, já entendemos que ele tem que ser um funcionário autorizado, né? E, por fim, vejam só, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem, ou para causar dano. Então, a finalidade aqui é uma finalidade, né, específica. Eu tenho que ter uma vantagem indevida, tem que existir aqui uma vantagem indevida, ou eu tenho que ter algum tipo de dano gerado a terceiro. Então, eu entro no sistema da Receita Federal para modificar ali aqueles dados e prejudicar, Gabriela, uma empresa. A empresa devia 500 mil, eu coloco um zero a mais, ela agora passa a dever 5 milhões. Ou alguém me pagou ou me deu algum tipo de vantagem, não necessariamente patrimonial, Laílson, para que eu entrasse ali, Davi, e retirasse, Otto, algum tipo de informação. Né? Então, aqui é qualquer tipo de vantagem, pode ser uma vantagem patrimonial ou não, e qualquer tipo de dano. Então, eu tenho que ter, para o 313A, né, efetivamente, em mente, esses 3 elementos. O primeiro, tem que existir um funcionário público autorizado, ele tem que realizar essas 4 variáveis, essas 4 ações, inserir, facilitar, que alguém insira, excluir ou alterar, e ele tem que ter, Mariana, uma finalidade específica. Ele está fazendo aquilo ali para receber uma vantagem indevida. E aqui, Gabriela, é vantagem indevida, é qualquer natureza de vantagem. Não é apenas uma vantagem patrimonial. Obviamente, pode ser uma vantagem patrimonial. Ele pode aqui estar recebendo, Emília, um dinheiro para fazer isso, uma vantagem financeira. Mas pode ser qualquer tipo de vantagem, uma vantagem social, uma vantagem moral, ter acesso a determinado local que ele não tinha, uma festa, ter a promessa, Mariana, de um emprego para um parente, né, de comprar um bem com desconto, não é só receber grana especificamente, ou de causar dano. Então, esses são os 3 eixos desse artigo. São 4 verbos realizados pelo funcionário autorizado e com a finalidade de receber vantagem ou causar dano. Pedro, pode perguntar, por favor.
Professor, essa questão de ser necessária a vantagem, ela exclui a possibilidade do crime culposo, né? Por exemplo, se algum subordinado for ordenado a fazer uma alteração do sistema e ele acabar cometendo erro, ele não estaria enquadrado aí no 313-A. Perfeito, perfeito. Colocação do Pedro aqui é muito importante. Esse crime só existe na modalidade dolosa. Ou seja, você identificou muito bem, Pedro, te parabenizo por isso. Eu tenho que estar inserindo aquele dado, alterando aquele dado, com essa finalidade. E aí, pegando aqui gancho na pergunta do Pedro, a gente volta ao que nós conversamos na aula passada. Vamos imaginar, Pedro, que por inoperância, por eu não dominar ainda o sistema, por descuido meu, eu faço uma alteração dessa. Não é intencional, eu não estou recebendo ali nenhuma vantagem, eu não estou querendo causar nenhum dano. Mas o que vai acontecer, então, com aquele funcionário? Ele pode responder, como a gente conversou na aula passada, Pedro, apenas na esfera administrativa. Eventualmente, ele pode responder aí por um ilícito administrativo, respondendo a um processo administrativo disciplinar. Mas crime não. Crime só na modalidade dolosa. Para que a gente possa pegar o gancho para o próximo artigo, vejam, a pena do 313-A é a pena de 2 a 12 anos. Para que a gente possa pegar o gancho para o próximo artigo, veja que no 313-A, Gabriela e Mariana, o sistema, a forma de funcionar o sistema, o código-fonte do sistema, a programação, Laílson, do sistema, não é alterada. O que eu altero no 313-A são os dados, os registros eletrônicos que ali estão. Já no 313-B, a conversa é diferente. Veja o que nós temos aqui no 313-B. Modificar ou alterar o funcionário, sistema de informações ou programa de informática sem autorização ou solicitação de autoridade competente. Então, aqui, Gabriela, a gente tem uma lógica, Pedro, bem diferente. Porque no 313-A, eu estou entrando e estou alterando ali um dado verdadeiro, Mariana, ou eu estou suprimindo um dado verdadeiro. Mas a forma, digamos, de funcionamento do sistema, para a gente usar uma linguagem mais simples, continua a mesma. Já no 313-B, Gabriela, eu tenho uma conduta um pouco mais sofisticada. Eu sei que parece estranho o que eu estou dizendo, porque a pena, vejam, é bem menor do que a anterior. Enquanto eu tenho lá uma pena de 2 a 12, aqui eu vou ter uma pena de 3 meses a 2 anos. Eu não sei explicar para vocês a diferença de pena. Me parece completamente desarrazoada. Mas veja, a conduta que eu estou realizando do 313-B é de ingressar ali e de modificar, de alterar o sistema em si. Eu estou modificando ou alterando. Como é que a gente entende? Porque, convenhamos, né, Pedro? Do ponto de vista da linguagem coloquial, comum, a gente pode usar modificar e alterar como sinônimos. Não tem muita diferença, né, Mariana? Olha, eu vou modificar o dia da aula. Olha, eu vou alterar o dia da aula. Não tem tanta diferença prática. No entanto, na doutrina penal, a modificação seria uma modificação total do sistema. Eu faço uma mudança plena do sistema. E alterar seria uma modificação parcial do sistema. Agora, essa diferença, Gabriela, ela é uma diferença de importância apenas teórica. Porque, na prática, como os dois verbos fazem parte da mesma conceituação do tipo penal, Mariana, se na prática eu alterar ou modificar, o crime é o mesmo, mesma conduta. Estou fazendo esse registro aqui apenas do ponto de vista teórico. Porque, em tese, Daniel, a conduta vai ser a mesma. Então, Ana, a conduta do 313-B, eu já te ouço, Mariana, é aquele funcionário sem autorização ou solicitação de quem possa autorizar,
então ele tem um elemento parecido com o anterior. Lá ele falou, Mariana, em funcionário autorizado, aqui ele usou uma lógica parecida, que é aquele funcionário sem que ninguém tenha pedido, sem que ninguém tenha autorizado, ele vai lá e altera o sistema. E antes de ouvir a Mariana, eu queria só desenvolver mais uma ideia. Um colega de vocês, há uns semestres atrás, me fez uma pergunta sobre o artigo 313b muito interessante. Uma pergunta extremamente inteligente. Ele disse o seguinte: Rafael, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o funcionário tenha percebido, olha só, Pedro, uma vulnerabilidade daquele sistema. Ele percebeu ali, Tiago, uma falha no sistema, que o torna, por exemplo, mais vulnerável. Sem que ele tenha autorização para isso, porque não cabe a ele fazer esse tipo de ajuste, e sem que ele tenha solicitado, ou sido demandado, sido solicitado por alguém, ele vai lá e altera o sistema. Ele estaria praticando o crime do 313b? Sim, ele estaria praticando. E aí eu pego aqui o gancho da Marília. Veja que, ao contrário do 313A, em que ele diz, Pedro, ele faz isso com a intenção de receber vantagem ou com a intenção de causar dano. No 313B, Gabriela, ele não escolhe intenção. Ele simplesmente diz, você, sem autorização, sem que ninguém tenha lhe demandado, vai lá e alterou o sistema. E isso tem uma lógica, porque você pode pensar, Rafael, mas mesmo para ajudar, mesmo percebendo ali uma determinada vulnerabilidade, mas imagine, Mariana, se todo funcionário que usar aquele sistema resolver mudar do jeito que ele quiser. Imagina que ele resolva mudar da forma que ele acha mais conveniente. Isso pode gerar um dano, um colapso do próprio sistema. Então, se ele, de alguma forma, percebe ali um defeito, uma vulnerabilidade, que ele acione, Rafael, os canais adequados, né? Então, meu querido Xará, ele vai comunicar ao chefe dele, ele vai informar ao chefe dele, ou ao setor de TI lá da repartição, da área que ele trabalha, e informar que há aquela vulnerabilidade, ou até mesmo pedir permissão. Mas é interessantíssima essa pergunta, porque ela fecha bem essa ideia. Ao contrário do crime anterior, em que eu tenho que ter uma intenção de receber uma vantagem, de causar um dano e etc., aqui essa vantagem não é própria e exigida, né? Mariana, pode perguntar, querida. Desculpa a demora. Não, professor, já respondeu. Obrigada. Mas o que era? Só para a gente poder... Era a questão se fosse uma modificação que o funcionário previa ser um benefício, mas não quer dizer que ele preveja seja um benefício, realmente ser ficar modificando o tempo todo o sistema, né? Exato. Ter autorização. Eu produziria ali uma colcha de retalhos, né? E no tribunal, sistemas ESAGE, que nós operamos lá no tribunal, em determinado momento, a gente percebeu lá que tinha uma facilidade que, se nós tivéssemos, ajudaria muito lá na tramitação do julgamento. E aí eu levei essa sugestão ao desembargador, meu chefe, que conversou com o pessoal da TI, nós tivemos uma reunião com os desenvolvedores do sistema, que é uma empresa de Santa Catarina, e junto com outros aperfeiçoamentos, essa ferramenta acabou sendo incorporada. Ou seja, por óbvio, eu não sei, eu não saberia alterar o sistema. Por evidência, eu não tenho esse conhecimento técnico. Se eu tivesse, não poderia simplesmente entrar ali e alterar, né? Só para fechar a ideia desses dois artigos, eu queria fazer um comentário ainda sobre o artigo 313A, que é o artigo, repito, que veio ao Código Penal lá no ano de 2000. Tá? Então, o que ele está falando aqui, Pedro?
vantagem indevida ou causar dano. Então, estou inserindo uma informação e estou causando dano. Beleza. O que eu vou falar agora, o legislador de 2000, Rafael, não poderia imaginar. Só que hoje isso é possível. Tanto isso é possível que na minha tese de doutorado, que é de 2018, eu conversei na época muito com teu pai, Rafael, isso eu chego a mencionar na minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado é sobre guerra cibernética. E as ações de guerra cibernética, ou seja, você usar todas essas ferramentas cibernéticas como um elemento bélico, elas podem causar um dano, não apenas, Gabriela, de imagem, de visibilidade, mas elas podem causar um dano físico. Através de uma ação cibernética, eu posso, por exemplo, desligar um sistema de resfriamento que controla uma comporta de uma represa, aquela comporta se superaquecer e explodir, e efetivamente eu ter ali um dano físico. Posso alterar, por exemplo, o sistema de controle de metrôs, o sistema de controle aéreo. Então, veja, Pedro, por óbvio, e isso será cada vez mais intensificado, porque a gente já está falando aí da era da chamada internet das coisas. Hoje, nós temos uma série de equipamentos já conectados à internet, a impressora que avisa a fornecedora de insumos que o toner acabou, é uma máquina, um computador que avisa a assistência técnica que está em um defeito, um carro que tem isso. Então, a chamada internet das coisas, ela é uma realidade, sobretudo com a chegada da chamada internet 5G, isso vai ser uma realidade. Então, o legislador, por óbvio, quando fala aqui em Laílson, em 2000 de dano, ele está imaginando um dano patrimonial, um dano de imagem, um dano financeiro. Mas a gente vai poder visualizar casos em que a alteração desse dado possa potencialmente gerar um dano físico, um dano material também. Né? Então, não haveria problema da gente estender esse conceito. Eu pergunto a vocês sobre esses dois artigos. Está claro? Podemos seguir em frente? Esse ritmo de aula continua confortável para vocês? Alguma sugestão? Tá beleza? Gabriela, Mariana, Laílson? Tranquilo, professor. A segunda parte da aula ela é muito mais simples, porque os dois artigos que nos faltam para ver hoje são bem mais simples. Veja aí o que nos diz o artigo 314. Né? Ele vai dizer o seguinte: extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tenha guarda ou razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Então, quando eu inutilizo, quando eu extravio um documento, um livro oficial, e aí, Pedro, eu vou pegar aqui carona mais uma vez naquela tua pergunta, você fez a pergunta em outro contexto, mas eu vou aproveitar para trabalhar com ela também nesse artigo. Esta conduta do 314, ela só existirá como uma conduta típica, Rafa, se for uma conduta dolosa. Ela tem que ser uma conduta dolosa, ela não admitirá aqui uma conduta culposa. Então, se eu extravio aquele determinado documento, se eu inutilizo aquele determinado documento por uma conduta culposa, eu não tenho o crime. Posso ter, Pedro, aí eu vou voltar, repito, aquela pergunta que você fez em outro contexto, eu posso ter um ilícito administrativo, eu posso ter uma ação administrativa, mas crime eu não terei. O crime realmente vai se estabelecer se esse meu extraviar, se esse meu sonegar, se esse meu inutilizar for efetivamente uma conduta dolosa. E a doutrina aqui, Mariana, tem dito o seguinte: o legislador, quando pensou nisso, o legislador escreve isso, Gabriela e Guilherme, lá na década de 40. Por óbvio, né, Glauco? Ele não imaginava aqui que a gente tivesse, por exemplo, um documento eletrônico. Os documentos, eles eram físicos. Eu pegava, né, Gabriela, um documento impresso. Mas o tipo penal não fala em documento físico. Ele fala em documento.
E como já há uma legislação, Daniel, que diz que documentos eletrônicos são documentos, se eu, de alguma forma, inutilizo ou sonego um documento eletrônico, eu posso estar aqui também. Tá? Pode perguntar, Sofia, por favor. Professor, só voltando aqui para uma dúvida do 13B, se o funcionário público percebe uma falha no sistema e vai tentar corrigir essa falha, ele vai cometer crime? Vai. Se ele não tiver autorização para fazer isso, ele vai cometer crime. Claro, Sofia, que a gente pode imaginar o seguinte, imagina o cara que é do próprio setor de informática, o cara que é da TI, que tem nas atribuições dele fazer isso. Por óbvio, a conduta dele é atípica. Porque veja que o artigo fala em modificar ou alterar funcionários sem a solicitação ou sem autorização. Mas se ele identificar aquilo ali e ele resolve, mesmo não tendo essa autorização para fazê-lo, se ele resolve de ofício fazer aquela modificação, ele vai responder sim, mesmo que a intenção seja a melhor possível. Tá? E aí ele não precisa se omitir também. Eu vi aqui a vulnerabilidade, vou cruzar os braços, não vou fazer nada. Não. Que ele comunique ao setor responsável, pedindo ali autorização ou comunicando para que o setor responsável faça isso. Mas ele não pode sozinho lançar mão e corrigir se ele não tiver a autorização expressa para fazer isso. Tá? Certo, obrigada, professor. Nada, querida, eu que te agradeço a pergunta. O próximo crime, que é o último que nós vamos conversar hoje, ele parte de uma ideia muito simples. É uma ideia que vocês vão estudar lá no direito financeiro. Existem dois ramos do direito que dialogam entre si. É o direito tributário e o direito financeiro. De certa forma, eles funcionam como faces de uma mesma moeda, Emília. Por quê? O Estado, ele não produz riqueza. O Estado não produz riqueza. Mas ele precisa de riqueza, ele precisa de grana para realizar suas atividades. Saúde, educação, segurança e por aí vai. Então, o que é que ele faz? Ele vai à sociedade e da sociedade retira aquela riqueza. É o que organiza e disciplina o direito tributário. Então, aqui, Maria, o que o direito tributário faz? Ele vai regulamentar essa ação do Estado de ir à sociedade, extrair riqueza da sociedade e permitir que o Estado tenha essa grana. O que o direito financeiro faz, Mariana? Ele regulamenta a devolução disso para a sociedade, a volta desse movimento. Então, o direito financeiro, com todas as suas regras, leis, vai organizar onde, quando e como o Estado vai gastar esse dinheiro. Então, o direito tributário tira da sociedade, municia de grana o Estado, e o Estado, através do direito financeiro, devolve para a realização das ações necessárias do Estado. Então, essa devolução feita pelo direito financeiro, para que ela possa ser feita da melhor forma possível, não estou dizendo que ela é feita, mas em teoria, para que ela possa ser feita, como é que funciona? O legislativo, através de leis orçamentárias, ele vai dizer, Gabriela, onde o Estado vai gastar o dinheiro. Então, cabe ao legislativo, Sofia, dizer, olha, você vai gastar tanto em educação, tanto em saúde, tanto em segurança. Vocês acompanharam, por exemplo, aí a discussão sobre, que ainda está rolando, sobre a questão do fundo partidário. O que é aquilo ali? Até o primeiro semestre, precisa ser aprovada uma lei, Rafa, que organize as finanças do Estado. Vou gastar tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso. Para quê? Para que o executivo, quando for executar de fato esse orçamento, Pedro, saiba quais são as balizas. E isso é feito para respeitar aquele sistema de freios e contrapesos, né? Você não dá poder demais a das funções do Estado. Então, o que acontece? O legislativo define como gastar e o executivo gasta. Então, isso gera um certo equilíbrio. Claro, eu estou falando dentro, Mariana, de um modelo teórico. Então, o executivo, ele não gasta do jeito que ele quiser. Ele gasta
do jeito que o legislativo, através das respectivas leis orçamentárias, definiu. Então, a princípio, se o executivo, Pedro, tira a grana que está alocada para uma coisa e usa em outra, estava alocada aqui para a rubrica da educação, ele tira daqui e usa para pagar algo na saúde ou algo na segurança pública, por mais necessário que seja, ele estaria aqui a praticar o crime do artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas aplicação diversa da estabelecida em lei. Então, o crime aqui é aquela conduta dolosa do executivo, quer seja municipal, estadual ou federal, que ignora as regras orçamentárias definidas na lei e vai utilizar a grana para uma destinação diferente. É interessante esse crime, Tiago, porque ele reforça algo que eu já tinha falado para vocês em aulas anteriores. Na verdade, eu falei isso para vocês na quinta-feira passada. E voltei a falar na terça-feira, Mariana. Eu disse, olha, os crimes contra a administração pública não devem ser entendidos por nós como crimes contra o patrimônio público. É algo além disso. Porque eu estou protegendo não apenas o patrimônio público. Esse crime que a gente está vendo agora, o 315, ele é um bom exemplo disso. Ele é um bom exemplo. Por quê? Porque a grana não sai do Estado. Não é que o administrador público, não é que o agente público, não é que o funcionário público, Rafael e Emília, está usurpando, pegando a grana para ele. Não. Ele está dando uma destinação diferente da que a lei definiu. Rafael, mas se ele precisar, te ouço já, Pedro, acabou o dinheiro da educação, ou acabou o dinheiro da saúde, e existe um dinheiro que está alocado, está reservado para uma outra área. O que é que ele pode fazer? Ele pode voltar ao legislativo, explicar essa situação e pedir, por exemplo, um remanejamento de verbas ou uma complementação orçamentária, que vai ser autorizada por lei. Acabou. Gabriel, não temos mais dinheiro para a saúde. Morreu. Mas eu ainda tenho dinheiro da educação ou de outra área qualquer. Eu volto ao meu legislativo, municipal, estadual e federal, e digo, olha, eu preciso de mais grana. Eu posso tirar daqui e colocar lá? Ou vocês vão me dar mais recursos, vão me autorizar a fazer um empréstimo? Mas tudo isso tem que ser uma decisão do legislativo. Né? Pode perguntar, Pedro, e depois Mariana. Professor, como a gente está aqui numa parte de crimes destinados a funcionários públicos, né, eu vou perguntar como é que fica a questão do foro, porque, ao meu ver, essa questão fica mais direcionada aos particulares, por exemplo, em licitação. Bom, tua pergunta ela é muito legal para a gente separar algumas ideias. Primeiro, isso aqui é um crime do funcionário. Ou seja, eu, como gestor público, estou utilizando uma grana que a lei reservou para X, estou usando para Y. Então, esse é o meu crime. Veja, Pedro, mesmo que eu realize a licitação bonitinha para gastar aquele dinheiro, ou seja, eu não teria nenhum crime de licitação, só o fato de você ter deslocado a grana de uma verba para outra já seria crime para mim. Tá? Não, sim, isso eu entendi. A questão da licitação que eu falei é que, por exemplo, por exemplo, um prefeito, ele possui foro, então essa dinâmica desse crime recairia mais sobre o particular que ganhou a licitação e vai executar. Não. A tua pergunta é legal para a gente aprofundar o seguinte, o fato dele ter um foro diferenciado, dele ser julgado numa outra instância, não é igual, não é sinônimo de uma imunidade penal. Ele pratica crime, eventualmente, por ele responderá, apenas ele não vai responder no primeiro grau. Se for prefeito, vai para o tribunal de segundo grau, se for o governador, vai para o STJ, se for o presidente, vai para o STF. Mas não é que ele esteja imune ao crime. O foro não altera a existência do crime. O foro especial, ou a prerrogativo de foro, como a gente costuma chamar, ele apenas vai determinar qual é o juízo competente para processar aquele fato. Mas o fato continua sendo crime do mesmo jeito. Consegui explicar melhor agora, Pedro? Tá ótimo, professor. Obrigado. Ou seja, vamos imaginar que o prefeito fez isso. Crime existe,
independentemente de licitação ou de qualquer outra coisa, e ele vai responder lá no tribunal. Mas o crime está configurado. Tá? Mariana, pode perguntar e depois a Adriana. Com licença, professor. Digamos que um prefeito de uma cidade do interior, ele, como é que se diz? Ele modifica ele desvia a verba, desculpa, eu tô com... As verbas públicas, né? As verbas públicas para outro setor. Porque do outro setor, quando ele faz esse desvio, ele tem um acordo com outro setor para receber algo em troca, certo? A partir dessa lógica, assim, ele não vai receber agora diretamente. Ele vai receber após que ele redirecionar as verbas públicas. A partir desse momento, ele está tendo o 312 na questão do peculato desvio, ou ele está tendo o 315 acumulado com 312, porque ele vai receber também? Eu posso ter alguns cenários diferentes, dependendo de como é que isso seja operacionalizado, tá? Ele comete o 315, pelo simples fato dele estar deslocando, isso já é crime. E aí, dependendo do ajuste, ele pode ter o peculato, mas ele também pode. E é mais fácil a gente tipificar no crime que a gente vai estar terça-feira, que é o crime de corrupção. Então, no momento em que ele aceita a promessa para realizar um ato diferente do que ele deveria realizar, né, eu teria aí uma maior facilidade de tipificar o 315 mais o 316, que é um crime de corrupção que a gente vai ver na terça-feira. Tá? Adriana, pode perguntar. Desculpa, professor. Uma pergunta meio boba, mas eu fiquei curiosa. Assim, o prefeito prefeito de uma cidade do interior, né? Ele tem usado direitinho o dinheiro para das verbas públicas, para a educação, para a saúde, enfim. Ele tinha um valor lá para a saúde e ele gastou todos em vacina para a Covid. Aí o carro que estava levando sofreu um acidente. Então, ele já gastou todo o dinheiro que ele ia. Ele não tem mais dinheiro para comprar vacinas, então não vai ter dinheiro para todo o trâmite dele solicitar. Aí, num caso assim, emergencial, ele pode pegar o dinheiro de outra, sei lá, por exemplo, da educação? Não, porque no direito financeiro, a resposta é para isso. Ele pode pedir ao legislativo a autorização para o uso emergencial do verbo X. Mas sempre o direito financeiro vai trabalhar com essa ideia de que deve haver esse compartilhamento de atribuições entre executivo e judiciário, ou executivo e legislativo. Claro que então, mesmo no caso emergencial, ele tem que pedir autorização, né? Mesmo. Claro que há, Adriana, dentro das leis orçamentárias, vai existir ali um espaço para que o legislativo autorize o executivo a um determinado volume X de recursos ele utilizar do jeito que ele quiser. Em grande parte é amarrado, mas existe ali uma certa discricionariedade em algumas verbas. E aí pode ser que nesse caso concreto, nesse caso específico, ele não precisasse pedir mais autorização, porque há ali um valor, digamos, livre. Se aquele valor livre cobrisse aquela despesa, ótimo. Mas se não, se for uma coisa de maior porte, aí ele precisa voltar ao legislativo e pedir efetivamente essa permissão. Ok, professor, entendi. Obrigada. Tá bom? Pode perguntar, Guilherme. Professor, em algum desses casos, assim, o prefeito não pode responder por improbidade, não? No caso desse... Pode, porque a improbidade ela é um ilícito de natureza civil administrativa. Ela está sempre em paralelo. O fato dele responder por improbidade não exclui a responsabilidade penal. Lembra do que nós conversamos na última aula? Que as responsabilidades, em geral, são independentes. Eu tenho uma penal, tenho uma administrativa, tenho uma civil. Então, o fato dele responder a uma ação de improbidade dentro da carga de responsabilidade administrativa é algo independente da responsabilidade penal. Então, há condutas que tanto são crime, nesse sentido técnico que nós estamos falando, como também representam um ato de improbidade. Ele responderia uma ação penal e uma ação de improbidade. Não há problema nenhum, não. Entendi, obrigado. Tá bom? Queridos, eu estou vendo aqui que a gente tem quase 50 na sala. Hoje eu não vou fazer, então, chamada. Estou vendo que quase todo mundo está presente. Pergunto, tá tranquila a aula? O ritmo está bacana? Estou adorando a participação de vocês. Perguntem, tragam cada vez mais perguntas. Tá bom? Um ótimo final de semana para vocês. Um abraço grande. Na semana que vem, sobretudo na terça-feira, nós temos 2 temas muito importantes. Corrupção e concussão
que a gente vai ver na terça-feira, tá bom? Um beijo gigante a todos, se cuidem. Lívia, bom lhe ver também, né? Acorde que o mundo está aí e vamos para o nosso final de semana. Um beijo grande, até terça-feira, se Deus quiser. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, professor.